Bom dia a todos, bom dia a todas, bom dia para você que nos assiste pela Pop TV em Sobradinho e Porto Alegre ou nos escuta pela Cultural FM em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado Investimentos. Hoje, terça-feira, agora sim vamos comentar do desemprego, mas tem notícia também quentinha que saiu hoje de manhã, porque saiu a pesquisa Atlas e ela mostrou não só um desânimo do brasileiro com algumas situações e questões econômicas, como também fez um recorte geracional que vem aí muito ao encontro do que a gente já falou em outros programas, que é o cansaço do millennial, o cansaço das gerações mais jovens e a falta de perspectiva do futuro. Então a gente vai falar sobre esse recorte também, além de passar pelos principais aspectos aqui do nosso dia. Então já vamos começar com a agenda para ver o que saiu, o que não saiu, o que vai ser falado hoje e o que deve conduzir os mercados e o dia de hoje de forma geral. Vamos dar uma olhadinha aqui, porque às 5 horas da manhã aqui no Brasil já saiu o IPC-FIP de novembro, medição aqui da FIP do Índice de Preços ao Consumidor. Às 6h30 da manhã na África do Sul já foi divulgado também o PIB do terceiro trimestre e na zona do euro teve CPI, que também é Índice de Preços ao Consumidor, e núcleo preliminar de novembro, ainda não é a medição final. Além disso, por lá saiu a taxa de desemprego de outubro e às 9 horas da manhã saiu a PIM, a pesquisa da indústria mensal, divulgada pelo IBGE. Essa vai ficar para amanhã, porque acredito que a pesquisa tome muito tempo hoje. Meio-dia, daqui a pouquinho, quem fala é a Michelle Bauman. Ela vai testemunhar no Comitê de Serviços Financeiros da Câmara dos Estados Unidos, mas não para por aí, porque a gente tem mais um tiquinho de agenda que hoje não está tão recheada, mas traz dados importantes, principalmente dos PIBs dos países, porque na Coreia do Sul, às 8 horas, vai ser conhecido o PIB do terceiro trimestre, e na Austrália, às 9h30, já vai ser PIB do terceiro trimestre também por lá. Às 9h30 da manhã, o PMI composto do Japão vai ser conhecido. E na China, às 10h45, sai a divulgação do PMI composto e de serviços também, medição final de novembro. Além disso, ao longo do dia, a OCDE divulga o relatório de perspectivas econômicas lá na França. Então, um dia bem focado nos PIBs do terceiro trimestre, inclusive essa semana tem toda uma expectativa em relação ao PIB do Brasil, que vai ser divulgado por aqui, e essa perspectiva cresce, essa expectativa cresce depois dos indicadores econômicos, dos termômetros mostrarem uma desaceleração da nossa economia. Então, existe uma grande expectativa pelo resultado do PIB, justamente para ver se essa desaceleração realmente vai se consolidar no resultado final. Então existe mesmo toda essa ansiedade pela divulgação do PIB brasileiro, principalmente depois de toda essa desaceleração apontada, sinalizada, muito por conta da taxa de juros e também pela desaceleração do agro. Então a gente vai conhecer o desfecho desse indicador nessa semana ainda. Vamos falar um pouquinho do fechamento de ontem, de como a Bolsa performou, como os mercados performaram, porque ontem não foi um dia de grandes movimentações, não foi um dia de grandes condutores, a agenda não estava tão recheada para quem acompanhou o programa ontem. Acabou vendo que não tinha ali muitos indicadores para conduzir o dia, e isso normalmente faz com que a gente fique vulnerável a alguns movimentos específicos, porque quando não tem um grande condutor, um indicador que traga ali uma direção, um direcionamento para o mercado, ele acaba ficando vulnerável a pequenas movimentações que podem ser políticas ou de algum setor específico, que acabam ganhando uma proporção um pouco maior e dirigindo o mesmo dia. E ontem foi um dia desses. Para quem lembra, só saiu o relatório Focus aqui no Brasil. Ele acabou sendo um protagonista do dia, mas um protagonista que não surpreendeu e que não ganhou muito espaço e ficou em primeiro plano nas negociações ontem. Então o Ibovespa ele recuou depois do recorde atingido na sexta. Na sexta-feira a gente teve um novo pico alcançado, principalmente no intradia.
o fôlego acabou não sendo sustentado, mas esse resultado foi alcançado. Claro que na proporção do intradia não foi sustentado, mas ainda assim a gente teve um recorde alcançado e isso é importante de se dizer. E normalmente quando a gente atinge um novo patamar recorde, já é esperado que haja alguma realização de ganhos, principalmente em um dia que não tem grandes condutores. E foi o que aconteceu ontem. Então vamos ver aqui o fechamento da nossa bolsa, do dólar e também lá de Nova York. Vamos colocar aqui na tela para o pessoal acompanhar, porque a bolsa aqui caiu 0,29%, mesmo em um dia que as commodities respiraram. No dia anterior, na sexta-feira, o movimento das commodities não tinha sido único, o petróleo tinha caído bastante, a Petrobras também foi para o terreno negativo por dúvidas em relação ao pagamento de dividendos. A gente sabe que essa é uma questão muito importante para o mercado financeiro, que gosta de olhar para o curto prazo e para os dividendos, o que acaba sendo um descompasso com o olhar de longo prazo de uma empresa, mas a gente sabe que o mercado tem essa ótica e essa preocupação. E isso acabou pesando na sexta-feira, junto à queda do preço do petróleo. O minério de ferro ainda deu uma segurada na sexta, mas não ali suficiente para o setor de commodities ir para cima em bloco. Já ontem isso aconteceu. Tanto o minério de ferro quanto o petróleo se valorizaram, mas não também o suficiente para levar o Ibovespa para o terreno positivo, porque a gente teve uma queda nos grandes bancos, que também tem um grande peso na nossa bolsa, e uma série de ajustes e de realizações de ganho que levaram a bolsa para o terreno negativo com uma queda até que foi moderada, não foi uma grande queda, foi uma queda de 0,29%. Isso mostra que teve sim essa realização de ganho por falta de novos condutores. Então, se você não tem ali um indicador ou um condutor que se sobressaia, que traga ali uma sinalização mais firme, a bolsa também vai ficar vulnerável ao movimento do exterior, que foi negativo, e de ajustes lá fora também. Então, um dia mais pessimista na nossa bolsa, inclusive para essa semana, a perspectiva de quem acha ali que a bolsa vai fechar no positivo, quando a gente vê a pesquisa, os agentes que acham que a bolsa vai fechar no positivo, diminuiu, a proporção diminuiu em relação a quem acha que a bolsa vai cair ou vai ficar no 0 a 0. Então, teve um crescimento do pessimismo essa semana, justamente por indicadores que vão ser divulgados, o PIB, e pelas falas que aconteceram na semana passada do Banco Central, na pessoa do Gabriel Galípolo, que acabou jogando um pouquinho de areia nas expectativas do mercado. Então, a gente tem esse movimento, né, de dúvida em relação à condução da política monetária por aqui. Lá fora ainda tem uma perspectiva de corte de juros para dezembro, isso sustenta um pouco do otimismo para o mercado emergente, mas também não foi suficiente para vencer o pessimismo. Ontem o ajuste falou mais alto, a gente terminou com essa queda e, consequentemente, alta do dólar, que foi para 5,39. Em Nova York, como já adiantei, dia negativo, S&P caindo 0,53, Nasdaq caindo 0,38. Então, um dia também que não tivemos apoio das bolsas internacionais, apesar do movimento positivo das commodities, mas sem fôlego para sustentar o terreno positivo. Então, dia mais negativo ontem nas bolsas, muita dúvida e incerteza pairando no ar nesse fim de ano, e como eu já falei e vou repetir aqui, o fim do ano começa a ter um ritmo mais lento, a gente entra numa marcha mais lenta de indicadores, entra numa marcha mais lenta também de negociação, volume de negociação das bolsas. As pessoas costumam se posicionar já no fim do ano para sair de férias. A bolsa fica fechada aqui no Brasil e no exterior durante vários dias. Então, o mês de dezembro é conhecido por esse marasmo e também é conhecido por remessas de lucro e dividendo para o exterior. Então, é um mês que sai bastante dólar do Brasil e já tem, historicamente, um movimento natural de alta de dólar. Então, a gente pode ver, inclusive, algumas intervenções do Banco Central acontecendo esse mês para tentar segurar essa flutuação da moeda estadunidense. Deve ser um mês aí de ritmo mais lento em ritmo de férias, né? Então, a Bolsa também começa a ter esse movimento um pouco mais pausado, mas ainda com perspectivas importantes, reuniões de política monetária que vão acontecer,
que podem dar algum fôlego para as bolsas globais. Mas já é um ritmo que vai diminuindo. Vamos pegar aqui, vamos mudar a pauta e vamos pegar um avião para o nosso Brasil para falar de desemprego. Chega de falar de Nova York, vamos falar do desemprego, né, que caiu aqui no Brasil para 5,4%, menor patamar desde 2012. E para quem não sabe, 2012 é quando começa a série histórica da PNAD contínua, que é a Pesquisa Nacional de Domicílios. E essa pesquisa, ela acaba trazendo os dados de emprego, de renda, é a medição do desemprego pelo IBGE. Ela começa em 2012 e a gente chegou em menores níveis desde o início da série histórica. Então, algo para se comemorar. A queda do desemprego, ela é importante e no fim do ano a gente também tem, né, começa a ter a gente vai começando a quase cantar o Jingle Bell, a chamar, a descongelar a Mariah Carey, a gente tira a Simone do armário, a gente começa ali a trazer esses estereótipos natalinos e de fim de ano, começa a cantar Feliz Navidad por aqui e por ali, e junto com isso, com as festas de fim de ano, vem as contratações temporárias. Então, normalmente, os meses ali de outubro, novembro e dezembro começam a ter mais contratações temporárias, o que naturalmente já diminui o desemprego de forma sazonal. Então, todo ano ali a gente começa a ter essa queda do desemprego. Mas mais do que isso, a gente não só começa a ter essa queda do desemprego, como a gente já vinha numa sequência, numa trajetória de queda. Então aqui só vai reforçar essa queda que já vinha acontecendo. Claro que no comecinho do ano essas vagas terminam, nem todo mundo é efetivado e a gente normalmente tem uma barriguinha para cima ali. Mas isso deve reforçar ainda mais essa trajetória que a gente já está acompanhando há alguns meses. Então a gente pode esperar perspectivas mais positivas para o mercado de trabalho. Mas é o que eu sempre falo aqui. A gente tem uma queda do desemprego, mas ela precisa vir acompanhada de crescimento de renda e de queda na informalidade, porque não adianta a gente ter queda no desemprego e aumento da informalidade. Então agora a gente vai ver se realmente essa conjuntura está acontecendo ou não, porque o que precisa é de emprego com qualidade e de renda. E isso tem muito a ver com o que a gente vai falar da pesquisa daqui a pouquinho. Então, eu não vou dar tanto spoiler em relação à qualidade de emprego, porque eu vou voltar nesse assunto, mas vamos ver aqui como é que ficaram os dados de desemprego nesse mês ou nesse trimestre encerrado em outubro. A gente sai de uma taxa de desemprego de 6,20 em outubro do ano passado, ela já estava historicamente baixa. Claro que a gente vê aqui, né, o que eu estava falando, justamente o movimento de alta do desemprego no comecinho do ano, entre janeiro e março, para 7%. Aqui é o efeito justamente do fim das vagas temporárias. Então, vocês que estão acompanhando aqui o gráfico, mas para quem está escutando só, a gente tem o desemprego em 6,20 em outubro de 2024. Ele cai um pouquinho entre novembro e dezembro. Então, tem ali uma queda, principalmente entre outubro e novembro, porque começam ou acelera-se esse processo de vagas temporárias. E a partir ali de janeiro, o desemprego sobe um pouquinho para 7%, mas ainda em patamares baixos para um mês, para um começo de ano. Você tem essa alta do desemprego pelo fim das vagas temporárias, mas depois o desemprego entra em trajetória de queda e não para mais. Então ele cai ali do mês de março até julho, basicamente, fica um pouquinho estável em julho, agosto e setembro, e depois ele cai entre setembro e outubro novamente, começa a ter esse movimento de diminuição do desemprego no Brasil para 5,40. Então, um movimento que está sendo acelerado também pelo fim de ano, mas que é uma trajetória que já vinha se confirmando nos meses anteriores. Agora vamos ver como fica a renda real do brasileiro aqui no mês de outubro. Vamos entender se teve alta ou não da renda real. Só para todo mundo entender, renda real é aquela que já desconta a inflação. Então já é a renda descontada a inflação aqui. Em dezembro de 2023, a gente estava com uma renda média real recebida aqui no trabalho habitualmente recebido, tá? Então você tinha ali
o rendimento de trabalho habitualmente recebido, né, fica muito melhor assim, de R$ 3.286. E a gente vê que por mais que a gente tenha tido queda no desemprego, essa queda no desemprego veio acompanhada pelo aumento da renda, o que é um fator positivo, porque não adianta nada a gente ter queda no desemprego e a renda do brasileiro cair. Então essa queda do desemprego vem acompanhada com o aumento de renda, isso muito por conta de políticas de valorização do salário mínimo e até por um mercado de trabalho mais aquecido. Quando a gente olha as negociações salariais, por exemplo, que são os dados que vêm dos sindicatos pelo DIEESE, a gente vê que a gente tem tido mais sucesso nas negociações salariais. Isso porque a inflação está arrefecendo, então o reajuste necessário fica menor, mas também por um aquecimento do mercado de trabalho que dá um pouquinho mais de poder de barganha para o trabalhador negociar suas condições salariais. Quando a gente tem um desemprego baixo, esse poder aumenta. O trabalhador consegue negociar um pouco melhor, ainda que impede muita desigualdade, ele consegue negociar um pouco melhor suas condições de trabalho e ter mais sucesso nesse ganho real. Então os dois ou os três fatores podem ser lidos juntos para entender essa melhora salarial. A valorização do salário mínimo acima da inflação, o menor desemprego e essas negociações salariais um pouco mais favoráveis, ainda que a gente saiba que negociar com o patrão diretamente é conto da carrochinha. Agora vamos lá, porque a gente sai ali de R$ 3.286 e passa a um patamar de R$ 3.528. Então sim, o desemprego foi acompanhado por aumento da renda e isso é super importante. Agora a gente vai ver como é que fica em relação à formalidade, porque a informalidade, segundo a PNAD contínua, caiu. Então teve uma diminuição da informalidade entre os meses de setembro e outubro, foi uma variação pequena ali na casa de 1%, mas o próximo gráfico, ou a tabelinha, ajuda a gente a entender como ficam as movimentações das pessoas empregadas por categoria em 1.000 pessoas, tá? Então eu não vou ficar repetindo 1.000 pessoas aqui, porque todos esses dados e todos esses números estão sempre em 1.000 pessoas. Então se a gente está falando aí 122 mil, são 122 mil pessoas. Como é que fica a variação entre as categorias? Se a gente teve mais pessoas empregadas naquela categoria ou não. Então, no total, a gente teve um aumento de 122 mil pessoas empregadas no total. E na categoria de empregado, que aí pode ser do setor público ou do setor privado, um aumento de 158 mil. Empregados no setor privado foram 58 mil. E a gente aqui tem um aumento, né, justamente dessa informalidade nos empregados do setor privado, porque diminuíram as pessoas empregadas com carteira assinada e aumentou consideravelmente sem a carteira assinada. Então, dentro dos empregados do setor privado, a maior parte das pessoas foi para a categoria sem carteira e esse é um ponto de atenção, principalmente falando da diminuição da carteira assinada. Então, teve diminuição das pessoas empregadas com carteira e um aumento das pessoas empregadas no setor privado sem a carteira assinada. Esse é um ponto que aponta, né, ou sinaliza para a informalidade, apesar dela ter diminuído no mês de forma geral. Então, a gente vai ver como ficam as outras categorias aqui. No setor público, teve um aumento de 60 mil pessoas empregadas e esse aumento veio dos empregados no setor público sem carteira assinada também. Então, outro alerta aqui, porque vem da informalidade sem a carteira assinada, com 71 mil pessoas nessa categoria, diminuição com carteira assinada de 15 mil pessoas e entre os estatutários e militares o aumento foi só de 5 mil, o que leva ali aos empregados no setor público terem aumento, mas o aumento vindo também sem carteira assinada. Vamos ver como é que fica na categoria de empregador, porque o empregador também pode estar na informalidade sem CNPJ. Os empregadores tiveram um aumento de 4 mil, diminuição no empregador com CNPJ e aumento nos empregadores sem CNPJ, o que também acaba acendendo um alerta para essa informalidade entre os empregadores. Agora, entre as pessoas que trabalham por conta própria,
a gente teve um aumento de 13 mil pessoas nessa categoria. Então, aumentou o número de pessoas que trabalham por conta própria. Mas aqui sim a gente teve uma diminuição da informalidade, porque as pessoas passaram a trabalhar por conta própria com CNPJ e diminuiu o número de pessoas que trabalham por conta própria sem CNPJ. Então aquela variação bem pequenininha que a gente vê na diminuição da informalidade pode estar vindo da conta própria. Aqui é sempre um trava-língua, né? Quase 3 pratos de trigo para 3 tigres tristes. Mas vamos lá, o conta própria sem CNPJ teve diminuição. Então aqui a gente pode ter esse efeito da queda da informalidade, porque ela realmente ficou bem marginal. Ficou ali com uma variação pequenininha. Apesar de tudo, né, apesar da gente ver muitas vagas ou uma variação maior dos trabalhos sem carteira, a gente ainda tem a queda do desemprego e da renda. O mundo ideal seria queda do desemprego, aumento da renda e ainda assim uma formalidade maior em todas as categorias de emprego. Esse seria o mundo ideal. Mas a gente também sabe que muito vem de vaga temporária, que vem ali dos bicos do final do ano. Então, já se espera até um movimento de informalidade em alguns setores, mas o mundo ideal seria os 3 juntos, o que tem sido o maior desafio para o mercado de trabalho, porque não adianta comemorar uma taxa de desemprego baixa se ela vem acompanhada de informalidade, porque isso precariza o trabalho, isso faz com que dificulte, né, que a gente tenha uma dificuldade maior nas negociações de renda, a massa salarial acaba sendo prejudicada por conta da informalidade também. Então, tudo isso, sem contar a Seguridade Social, que eu nem vou falar aqui. Então, quando a gente tem esse aumento da informalidade, por mais que o mercado de trabalho esteja aquecido, talvez ele não esteja tão aquecido assim, se vem de toda a informalidade e não da formalização das vagas. Então, esse fica como um ponto de alerta, apesar de ter tido recorde de carteira assinada, de renda e de desemprego. Vamos falar agora de pesquisa Atlas. Vou ter uma tarefa quase hercúlea aqui de falar de pesquisa Atlas em 6 minutos. É quase, falando de pesquisa em 6 minutos, é quase um curso do ICL ali dos 10 minutos. Mas vamos começar hoje pelas expectativas econômicas, ou melhor, vamos pular as expectativas econômicas e vamos falar do cansaço millennial, porque esse é o nosso assunto do dia, e amanhã eu passo pelas expectativas econômicas de forma mais geral. Então já vamos ali para o nosso segundo tópico, que são as diferenças geracionais, porque o que eu achei muito legal nessa pesquisa Atlas que veio agora nessa manhãzinha é justamente que ela trouxe recortes geracionais, tanto de ideologia, né, de posicionamento ideológico, quanto de falta de perspectiva para o futuro. E vocês podem achar que não, mas uma coisa está super ligada na outra, porque como outras pesquisas já vieram ali apontando, o millennial, então se você já está começando a ter dor na lombar, que nem eu, já está sentindo um cansaço millennial do 30 a mais, você vai entender o que eu estou falando. O millennial ele sempre foi colocado como uma geração que se trabalhasse ia conquistar tudo. Então cresceu acreditando na romantização do trabalho, na romantização da exploração do trabalho, isso também é um projeto. Então, nessa coisa de você sempre se superar, se capacitar mais, de trabalhar mais, trabalhar incessantemente para conquistar o que você queria. Que isso foi passado para a gente como uma verdade. Só que veio a realidade e jogou na cara do millennial que não é assim. É que não existe meritocracia e que a gente precisa batalhar muito mais hoje para conquistar as coisas que as gerações passadas conquistaram e pode ser que nem conquiste. Então existe toda uma frustração da geração mais jovem com o capitalismo de forma geral e com as condições de vida. A gente não consegue conquistar tantas coisas e isso vai gerando frustração. A gente tem toda a precarização do trabalho, a gente tem toda a questão de não conseguir ter uma renda para ali se bancar e isso também perpassa um pouco na geração Z. E isso causa frustração. E quando você tem uma frustração que vem como ali uma frustração colocada pelo próprio modelo neoliberal, né, essa frustração com o trabalho, essa frustração com as conquistas, a frustração de uma pessoa que não consegue pelos seus próprios méritos, como foi vendido para muita gente, alcançar alguma coisa, a pessoa
fica desiludida e começa a se agarrar a qualquer tábua de salvação que apareça, como, por exemplo, o Javier Milei na Argentina. Então, qualquer figura mais antipolítica que começa a aparecer, qualquer outsider que fala que vai mudar tudo, que vem de fora, que traz uma perspectiva diferente, acaba aparecendo como tábua de salvação. E aí a gente começa a ver, inclusive, um posicionamento mais radical de conservadorismo de pessoas que estão desacreditadas, mas estão desacreditadas e não percebem que elas foram frustradas pelo próprio modelo econômico e acabam perpetuando esse modelo econômico lá no futuro por uma indignação e por uma busca por se a gente for pensar ali no Javier Milei, um anarcocapitalismo, qualquer coisa que seja diferente, conquista aí corações e mentes e faz com que as pessoas acabem tomando esse discurso para si, acreditando nesse discurso. Isso acaba aparecendo até um pouquinho na política ideológica aqui, que mostra que as gerações mais novas estão mais conservadoras, pasmem vocês, embora a gente tenha uma percepção diferente do que gerações anteriores. E isso é um sintoma do próprio fracasso econômico com essas gerações que passam a desacreditar de qualquer coisa, começam a desacreditar de índices, começam a desacreditar de políticas econômicas, não tem ali nenhuma perspectiva de melhora, inclusive em comparação com os seus pais. Então eu dei um spoiler mais geral, mas amanhã eu volto nesse assunto porque tem muito a ver com o que a gente estava falando antes, também de mercado de trabalho. Não adianta ter um desemprego, e isso aparece na avaliação de situação econômica aqui, não adianta ter um desemprego em queda se ele não traz melhora ou percepção de melhora no dia a dia das pessoas. Se a pessoa vê a renda dela não chegando até o final do mês, se a renda dela não é suficiente para ter uma qualidade de vida, se ela não tem ali um trabalho que traga isso para ela, ela vai ficar descontente com o mercado de trabalho, ainda que o desemprego esteja lá no pé, esteja lá no chão. Então amanhã eu termino esse assunto, já dei um pouquinho de spoiler aqui, mas amanhã a gente conversa mais sobre isso, porque hoje eu tenho um recadinho para vocês, e eu tenho pouco tempo para convidá-los aí a se inscreverem na nossa pós, que abriu as matrículas. Então aí, a gente está com vagas abertas, então se você quiser fazer parte ainda dá tempo, corre que você consegue se inscrever na nossa nova pós-graduação, que tem sido um sucesso, que é a Teoria Crítica da Sociedade, parceria do ICL Pós com a FESP de São Paulo. Quer garantir sua vaga? Não quer ficar de fora? Pensou um pouquinho e viu que realmente vale a pena? Entre em iclmercado.com.br ou aponta a câmera para o QR Code que está aqui no cantinho, se inscreve e corre, que ainda dá tempo. Não sei até quando, mas ainda dá tempo de se inscrever. E agora vou entregar o programa para os nossos vizinhos de cima. William De Luca e Guga Noblar já estão a postos para receber vocês. Mais do que excelente companhia a partir de agora. E eu volto amanhã para trazer as perspectivas econômicas, o que mexe com o nosso bolso, com a nossa bolsa e principalmente com as nossas vidas. E a gente termina de ler essa pesquisa da Atlas. Um beijão e até amanhã. Quando a primeira turma da pós Repensando o Brasil, Sociedade, Política e História começou, a gente não imaginava, mas estava construindo um dos movimentos mais potentes de formação crítica do país. Foram mais de 5.000 alunos matriculados em 2025. A pós-graduação do ICL, em parceria com a FESP-SP, se transformou em um projeto revolucionário e transformador no Brasil. E o mais impressionante é que todos passaram a enxergar o Brasil de uma outra maneira, com método, com contexto, com profundidade. No dia 14 de dezembro, num domingo, às 8 horas, vamos abrir a nova turma de 2026 e as inscrições com condições exclusivas de lançamento. Essa é a sua chance de fazer parte dessa revolução no pensamento brasileiro, ao lado dos maiores intelectuais do nosso país. No ICL, o conhecimento transforma realidades. São mais de 300 cursos com alguns dos maiores nomes do Brasil, em economia, política, filosofia, história, finanças pessoais, autoconhecimento e muito mais. Aqui, cada aluno faz parte de um projeto único, 100% independente e financiado pelos próprios estudantes. É graças a quem se torna aluno que o ICL existe e o jornalismo livre chega até você. Se inscreva agora em icl.com.br e torne-se aluno.
Estude, apoie e faça parte da revolução do conhecimento.